Sem sombra de dúvidas, essa é uma das 3 principais perguntas que nós recebemos aqui no canal Sala de Trânsito, nos diversos vídeos que nós compartilhamos com o pessoal que nos acompanha. É aquela questão sobre a responsabilidade da infração, se é do condutor, se é do proprietário. Muitas vezes é uma pessoa que tem uma permissão para dirigir e está na dúvida se vai receber aquela pontuação, se pode indicar o réu infrator, se pode transferir os pontos. Então, vamos entender como é que funciona isso aqui e os seus desdobramentos. Olha, no Código de Trânsito Brasileiro, nós temos as infrações de responsabilidade do condutor do veículo e as infrações de responsabilidade do proprietário. Isso você encontra no artigo 257, nos parágrafos 2º e 3º. Vai ser responsabilidade do proprietário aquela infração relacionada ao veículo. Quando eu me refiro ao veículo, eu estou falando dos equipamentos obrigatórios do veículo. Exemplo, pneu careca, farol queimado, para-brisa trincado. Qualquer problema relacionado ao equipamento obrigatório do veículo, a responsabilidade vai ser do proprietário do veículo. E ele não tem como transferir essa pontuação, por quê? Porque a lei já estabelece de forma expressa que a responsabilidade é dele. Então a pontuação vai ser atribuída a ele. Ah, mas eu estava conduzindo, assinei ali o auto de infração, mas não era o proprietário. Vem para mim essa pontuação? Não, vai para o proprietário, porque a infração é de responsabilidade dele. O proprietário também vai ser responsável pelas infrações relacionadas à documentação do veículo. Estou me referindo, por exemplo, ao licenciamento do veículo. Você está conduzindo um veículo que não está devidamente licenciado, então a infração ela é de responsabilidade do proprietário do veículo. O proprietário também responde pela habilitação legal e compatível de seus condutores. Significa dizer que se ele emprestar o veículo para uma pessoa que não tem habilitação, então essa pessoa sem habilitação vai ser autuada por dirigir sem habilitação, mas o proprietário também vai, por ter entregue ou por ter permitido que o inabilitado tomasse posse do veículo e passasse a conduzi-lo na via. Claro que não vai ter pontuação para a pessoa que não tem habilitação, mas o proprietário, se for habilitado, vai receber a pontuação nesse caso. Também não tem como transferir esses pontos, porque a lei estabelece de forma expressa que a responsabilidade ela é do proprietário. O proprietário também é responsável sempre pelo pagamento da multa. Claro que ele pode pedir um ressarcimento à pessoa que estava conduzindo o veículo, mas legalmente falando, o proprietário é o responsável pelo pagamento da multa. Já o condutor, ele vai ser sempre responsável pelas infrações relacionadas aos atos que ele praticar na direção do veículo. Exemplo, avanço sinal vermelho, dirigir sob influência de álcool, excesso de velocidade, falta de capacete, falta de cinto de segurança, dirigir falando ao celular, manuseando o telefone celular, enfim, tudo aquilo que ele praticar na direção do veículo, a infração é de responsabilidade dele. Se o agente da autoridade de trânsito abordar esse condutor e fizer a lavratura do auto de infração ali, já vai estar identificando ele. Não tem como ele transferir a pontuação ou indicar o réu infrator, porque o agente já disse que era ele que estava conduzindo. Agora, nos casos em que não houver abordagem e for infração de responsabilidade do condutor, nesse caso, o proprietário será notificado para que ele possa indicar o réu infrator. Então, se o proprietário não indicar o réu infrator, a responsabilidade recai sobre o principal condutor, se ele tiver sido apontado lá no documento através do sistema, ou no próprio proprietário do veículo, que vai ser responsabilizado. Se ele não indicou ninguém, é porque entende-se que ele conduzia o veículo naquele momento e a responsabilidade recai sobre ele, proprietário do veículo. Em relação a essa indicação do réu infrator, que algumas pessoas chamam de transferir os pontos, que é até uma expressão um tanto inadequada, porque dá a entender justamente a ideia de que toda autuação ou qualquer infração você pode transferir os pontos, jogar na carteira de alguém. Na realidade você não faz isso, você indica o réu infrator. E essa indicação do réu infrator só é possível nesse caso que eu mencionei, quando a infração é de responsabilidade do condutor e ele não foi identificado, ou seja, o agente da autoridade de trânsito não abordou o veículo para autuar. Nos casos em que é possível autuar sem abordagem, o agente fez a autuação, o proprietário foi notificado para indicar o réu infrator, sob pena de ser ele mesmo responsabilizado nesse caso. Qual é o problema? É quando essa indicação, que você pode fazer ali via sistema, se o órgão de trânsito assim disponibilizar, ou entregando o requerimento, preenchendo o requerimento e enviando pelos correios para o endereço do órgão de trânsito, ou entregando o requerimento pessoalmente preenchido no órgão de trânsito, indicando o réu infrator. Então, o grande problema é quando a pessoa faz essa indicação do réu infrator de uma pessoa que não cometeu a infração, só para se livrar da responsabilidade daquela infração. Muitas vezes é uma pessoa que tem uma permissão para dirigir,
e não pode receber uma infração de natureza grave, gravíssima, ser reincidente em médias nos 12 meses de validade da permissão, porque ele corre o risco de perder a permissão e ter que fazer todo o processo de habilitação novamente. Ou às vezes uma pessoa que até tem uma CNH, mas já está ali, de repente, com 14 pontos no prontuário, né, levou mais uma gravíssima, daria 21, 3 gravíssimas na CNH, é motivo de suspensão de direito de dirigir, porque ele alcança 20 pontos desde que ele não tenha o EAR na CNH, claro. Então seria motivo para suspender a carteira. O que essas pessoas fazem muitas vezes? Transferem para alguém que não cometeu infração, não tem relação nenhuma, mas para que essa pessoa receba a pontuação e aquele que efetivamente cometeu, praticou a irregularidade ou cometeu a infração não seja responsabilizado, não seja punido, não tenha uma consequência maior. Só que isso é crime. Isso é considerado crime de falsidade ideológica, tipificado lá no artigo 299 do Código Penal, já que você está fazendo constar num documento oficial uma situação jurídica que não existe, está dizendo que alguém praticou uma infração sem que tenha praticado. Inclusive, teve uma pessoa que chegou a ser condenada recentemente por um crime desse. Inclusive, eu vou deixar o link da notícia na descrição desse vídeo, caso você queira dar uma conferida. O filho conduzia ali a moto, que era registrado no nome da mãe. Ele estava pilotando somente com uma das mãos e de sandália, ou seja, calçado que não se firme aos pés. Nos dois casos são infrações de natureza média, só que são duas médias e ele tinha uma permissão para dirigir. Isso é motivo de perda da permissão. Ele foi autuado e no auto de infração o agente fez constar que era um homem que conduzia o veículo. Para ele não perder a permissão, ele indicou a mãe assumiu os pontos daquela pessoa. Só que aí o funcionário do órgão de trânsito responsável por essa análise, porque a indicação do réu infrator não é automática, você não faz aquela indicação e automaticamente ela vai ser aceita. Aquela indicação que você fez, ela vai ser analisada ainda. Na análise, o agente descreveu que era um homem e estava sendo indicado como réu infrator uma mulher, ele achou estranho. Fez diligência ali junto com a fiscalização de trânsito, o agente confirmou, já era que era um dia de sol, né, muito claro, a pessoa usava um capacete sem queixeira e tudo mais, então ele identificou claramente que era um homem. Diante da situação, a pessoa responsável por esse tipo de análise encaminhou para a polícia, né, a indicação falsa do réu infrator. Resumindo aí a situação, o processo tramitou, essa pessoa acabou sendo condenada, a mãe acabou sendo condenada por ter assumido os pontos do filho, né, nesse caso, para que ele não perdesse a permissão para dirigir. Segundo ela fez isso inocentemente. Eu até acredito, porque muita gente não faz ideia de que isso seja uma conduta criminosa. As pessoas acham que é um favor, enxergam como se fosse um favor. Mas na realidade você está criando uma situação jurídica que não existe, afirmando que estava num lugar praticando algo quando na realidade você não estava. Ainda assim, a pessoa que muitas vezes tem uma permissão, cometeu uma infração dessa, fica com medo de perder a permissão por conta desse tipo de irregularidade, você ainda pode fazer defesa, você ainda tem direito a recurso, você tem direito a recurso de segunda instância, ou seja, 3 chances para tentar reverter a situação, arquivar o auto de infração e evitar a perda da permissão. O que é que você não pode? Indicar um terceiro que não tem nenhuma relação com o fato só para você se livrar da responsabilidade. Aí o crime vai estar configurado e você pode ser responsabilizado criminalmente por isso. E você? Sabia dessa consequência? Já se deparou com essa situação? É uma dúvida sua? Fique à vontade, se você concorda com algo, discorda, enfim, deixa a sua opinião. Vá deixando aí nos comentários que a gente vai trocando informação e aprendendo todo mundo junto. Beleza, pessoal? Eu agradeço muitíssimo a você que me acompanhou até aqui. Um grande abraço e até a próxima.